Fala, fiel! Lili Nascimento vai trazer aqui todas as informações. Ela que acompanhou o Coringão nessa viagem até Rio Grande do Sul, na derrota de 2-0 contra o Juventude, vergonhosa, time jogando mal, sem garra, sem coração dentro de campo, duas falhas bizarras de Cássio que, por favor, vamos dar oportunidade para Carlos Miguel. E a gente também vai enfrentar o Red Bull Bragantino agora pela terceira rodada do Brasileiro e torcer para que dê organizada na casa. Muita coisa precisa ser mudada e não está sendo mudada e a gente precisa torcer para não ser um ano igual 2023. Lili Nascimento vai trazer agora todas as informações do nosso Coringão. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like para a gente trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês e vamos pro vídeo. E o Corinthians, hein, foi para o Sul, a Lili Nascimento foi junto com o time. Para a Lili tá sempre tudo bem, para o Corinthians nem sempre, né? E foi o que aconteceu ontem, não é, Lili? Porque a vitória então do Juventude por 2-0 e o Corinthians assim nessa sequência de resultados ruins, tirando claro o jogo ali contra o Nacional na Sula, mas a sequência não é boa para o time do Antônio Oliveira. Pois é, Bruno. Um beijo para você, aos amigos do estúdio e ao fã de esportes. Com certeza o torcedor esperou muito mais do que o Corinthians apresentou na partida de ontem aqui em Caxias do Sul. Acabou saindo com uma derrota 2-0, pouco criativo em campo. O técnico Antônio Oliveira, apesar de não estar na área técnica, né, cumpriu suspensão, era o Bruno Lazzaroni, mas ele montou a equipe surpreendendo a todos, atendeu o pedido da FIA, atendeu entre aspas, né, a decisão é dele porque ele é treinador. Mas os corintianos já pediam o Garro e o Coronado juntos. Só não imaginavam que ele colocaria os dois ali como meias, né? A gente imaginava de repente aí que o Coronado pudesse estar como ponta esquerda, mas ele acabou surpreendendo. Quem não surpreendeu em campo foi o elenco. Foi uma derrota muito amarga, uma derrota que vai para a conta aí do Corinthians, que empatou com o Galo, tinha um a mais, então aquele empate, apesar de não ser tão assustador, mas como o Corinthians tinha um jogador a mais, o torcedor esperava mais. Aí esperou uma vitória, ou pelo menos sair com um ponto daqui, e o Corinthians sai com a primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou chamar agora algumas sonoras para a gente ouvir, tanto do técnico Roger Machado, falando sobre essa vitória do Juventude, né, que acessou agora a elite do futebol brasileiro, e também do Cássio, admitindo o erro no segundo gol. Antes de chamar essas sonoras, peço licença para pegar o meu celular. Estava fazendo algumas apurações e conversando com membros da diretoria para saber qual que é o posicionamento de hoje em relação ao goleiro Cássio. A gente sabe que ele vem sofrendo pressão há algum tempo por parte da torcida, que está pedindo o Carlos Miguel. Então eu vou ler para vocês aqui um pronunciamento oficial que eu obtive agora sobre o goleiro Cássio, que é o seguinte, da diretoria, tá? Acreditamos nele como líder e confiamos muito nele como pessoa e profissional. Hoje o posicionamento de todos é que o Cássio é nosso líder e confiamos muito nele. Então dá para entender que a diretoria sim quer manter o Cássio como titular, mesmo com boa parte da torcida pedindo aí um revezamento, pedindo que o Carlos Miguel assuma a titularidade. Vamos ouvir agora Roger Machado e o Cássio. A gente fez um grande jogo, mais uma vez, conseguiu controlar em alguma medida. Algumas delas entraram, especialmente no segundo tempo, né, do Yuri Alberto, mas o nosso goleiro fez valer, né, a sua contratação ali, mantendo o 0 do placar. Vamos nos caracterizar por ser esse time que os times que vêm aqui ou Juventude recebem como visitante, né, saibam que vai ter um confronto sempre duro. Né, pela frente, nós vamos vender caro qualquer resultado. E o segundo tempo a gente teve uma oportunidade lá, acabou não fazendo. O segundo gol eu acabei errando, acabei dando um passe muito ruim pro Félix e ocasionou desde roubar a bola e fazer o gol. E a gente acabou errando, tendo alguns erros capitais e que originaram a nossa derrota. Evoluir, tirar coisas... Evoluir da derrota, acho que uma derrota assim a gente tem que melhorar, tem que evoluir para no sábado fazer uma grande partida e conseguir uma vitória para se recuperar. E precisa, porque a gente tem na tela os piores aproveitamentos entre os times da Série A. A gente mostrou há pouco os melhores e entre os piores, o Corinthians é o pior. O pior dos piores, 46% de aproveitamento atrás, então, vergonha, do Juventude, né, do próprio Juventude, do São Paulo, do Red Bull Bragantino e do
Fluminense. Vamos começar por essa história do Cássio, vai? Já que o Cássio acabou de falar e a Lili trouxe também essa informação de como a direção, né, do Corinthians ainda confia muito no Cássio e na capacidade dele, na liderança dele, no profissionalismo dele, tudo isso é inquestionável. Mas a questão também é que essa vai ser uma decisão do Antônio Oliveira, né? A direção pode entender que o Cássio é um grande profissional. Isso acho que todo mundo entende, nem está em discussão. É que o mais alto é porque o cara que está no banco é um baita goleiro também, né? E quem tem que decidir isso é o treinador, certo? E a comissão técnica. Não é a direção que tem que decidir quem é o goleiro do time. Ela vai decidir se vai renovar o contrato dele ou não. Essa é uma outra discussão. E não está em discussão que o Cássio é um excelente profissional, que ele é um dos maiores, se não o maior jogador da história do Corinthians e que ele é um grande líder. A discussão é outra. Principalmente em campo. Isso. Principalmente porque a gente tem no desempenho desse ano, não é isso, Mari? Sim, concordo com você, mas é um Cássio nas últimas temporadas muito mais exposto do que antigamente. Assim, é um sistema que não ajuda em nada o Cássio, né? Muito pelo contrário, porque acontece jogo, passa jogo, a gente elogia o Cássio, porque o Cássio ou salvou o Corinthians ou porque ele impediu alguma coisa. E isso é um sintoma ali. Tá acontecendo alguma coisa. Por que o seu goleiro trabalhou tanto? Por que mais uma vez o seu goleiro precisou te salvar? Na segunda-feira a gente não falou que o Cássio salvou o Corinthians. Exato. Por que mais uma vez o resultado ele foi assegurado por conta do seu goleiro? Então, assim, é claro que as falhas, elas vão repercutir, elas vão chamar atenção, elas vão colocar ali o debate sobre é momento ou não de você já dar oportunidade para outro treinador, mas eu acho que a avaliação ela precisa subir um grauzinho ali para ver a avaliação individual do Cássio. Ele já falou, falhei, né? Acontece, no jogo do Diniz o Fábio também já falhou, saindo com os pés, outros goleiros também na temporada já falharam, mas eu acho que o torcedor ele precisa entender um contexto ali de que pode ser pior sem o Cássio, pode ser, porque o sistema permanecerá o mesmo, com o Carlos Miguel, com o Cássio. Você pode dar oportunidade para o Carlos Miguel, ele pode ir muito bem, mas e quando ele falhar? Sim. E quando ele não tiver colaboração ali, aí quando ele não tiver vai ter proteção. o tamanho que o Cássio hoje tem, né? Exatamente. Porque o Cássio foi muito importante para que o Corinthians se mantivesse na Série A no ano passado, Marco. Foi sim. Eu acho que esse período é traumático. O pensamento de que pode ser que o Carlos Miguel seja o próximo goleiro titular daqui a algum tempo é mais aceitável, Bruno. Alguns outros, por exemplo, o Walter viveu essa posição há algum tempo, mas ali o Cássio ainda... A questão é que a idade vai chegando. E eu nem acho, assim, acho que ontem é mais fácil a gente falar do erro. Mas o convite é um convite a pensar. Há quantos anos o Cássio tem dificuldade com a bola nos pés e há quantos anos ele vem tentando melhorar? E ele melhorou. O Fábio é outro exemplo, que é um goleiro de mais de 40 anos e que não jogava com os pés. Em 2014, tive a oportunidade de assistir a um treino da seleção da Inglaterra e eu vi o Joe Hart tentando jogar. Ele era goleiro titular da seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, com os pés. Era melhor não ter visto. Esses caras têm evoluído com o passar do tempo. Sim. E o Cássio tem evoluído. Ontem, ele falhou. Mas o Miguel pegava esse chute. O tipo de falha que o Ederson, que é muito bom com os pés, pode ter. Um tipo de falha que o Carlos Miguel daqui a algum tempo pode ter. Olha isso. Mas eu entendo o porquê da conversa. É que, enfim, o Cássio parece ter um reserva à altura. Porque o Walter também dava lá assim, os momentos, mas ele tinha contusão, ficava um tempão fora e tal. Ele não chegou a, entre aspas, incomodar por tanto tempo assim. O Carlos Miguel parece que... Esse incomodar está mal colocado. Parece que ameaça a titularidade do Cássio. Porque antes da falha ali do Cássio no segundo gol, a gente viu a falha do Yuri Alberto na finalização. Ele, o goleiro? O Corinthians não finalizou no primeiro tempo no gol. Então teve aquela do Yuri que o goleiro pegou. E tem uma falha ali na marcação que dá uma liberdade muito grande. Ninguém acreditou na finalização. Mas eu tô achando que a Natália trocaria o goleiro do Corinthians. O problema é o Cássio, não é só o Cássio. A linha Mas também defensiva do Corinthians é um problema há muito tempo. E também não é só da temporada passada. Há quanto tempo a gente vem falando de um buraco pelo lado esquerdo defensivo do Corinthians?
O Torres, infelizmente, ele não é o zagueiro que criou-se a expectativa que ele fosse ser no Corinthians. Ele tem as falhas dele também, e que corrobora com isso que a Mari falou, da exposição que o Cássio tem ultimamente, da exigência do Cássio. E ele não é mais o cara de 10 anos atrás. Ele não tem mais a idade de 10 anos atrás. A idade para o goleiro é diferente, sente menos, tem uma vida um pouco mais longa em relação aos atletas de linha, mas ele está muito exposto. Então o problema não é só do Cássio. Eu vou chamar a Lili Nascimento, mas uma informação importante deste momento, tá? O Corinthians não, o São Paulo acabou de anunciar a demissão do Thiago Carpini, tá? Então o Carpini não é mais o técnico do São Paulo, aquilo que a gente já imaginava, até informava aqui, né, que como nos bastidores o São Paulo anunciava ou procurava um substituto, apesar do Carpini ainda estar no cargo. Então agora o São Paulo acaba de comunicar oficialmente a saída do treinador. Já o Mendel Bidlovski entra aqui no programa e vai trazer todas essas informações de bastidores, também das possibilidades para o substituto do Carpini, mas só para mantê-los aí atualizados, o São Paulo então agora confirma a demissão do Carpini. Lili. A Lili estava comigo em La Plata. E ela e eu fomos testemunhas de um jogo que nem tem tanto tempo assim, impressionante do Cássio. Sim. E o Cássio deixou de ser profissional de lá para cá? Foi o do Estudiantes? Sim. Uhum. E a forma mesmo que a imprensa argentina olhava para o Cássio. Assim, é muito diferente. Ele deixou de ser profissional de lá para cá? Não, eu entendo que a discussão ela é válida. Porque foi assim com o Rogério, foi assim com o Vitor no Atlético, foi assim com grandes lendas dos clubes. Mas o Cássio, ontem, eu prefiro ver como um erro pontual. Uhum. Lili, a questão envolve, claro, o Cássio, porque é um grande personagem, como a gente está falando, mas comentaristas aqui avaliaram também os outros problemas do Corinthians. Você mesmo falou assim, o time teve pouca criatividade, mesmo jogando com o Garro e com o Coronado, com os dois juntos. E a gente mostrou aquela tela do aproveitamento que é baixíssimo do Corinthians e vem ainda uma sequência pesada pela frente. Tem uma sequência muito pesada pela frente, né? Não dá para individualizar a derrota de ontem somente olhando para o Cássio, que admite ali a falha no segundo gol. Muitos pontam que o primeiro ele poderia ter defendido, mas se você for olhar em um todo, né? O Corinthians deixou muito de apresentar. Foi um time sem repertório. No início do primeiro tempo ainda demonstrou alguma coisa. Você via algumas tabelas ali com o Coronado, com o Garro, mas se você for olhar em questão de efetividade, Bruno Lazzaroni falou isso ontem na coletiva de imprensa, as chances ali com o Yuri Alberto, teve uma chance com o Romero, teve aquele cabeceio do Pedro Raul, que o goleiro Gabriel fez uma belíssima defesa, mas então o Corinthians não chegou tanto na área, não foi tão efetivo. Aí acaba que em uma derrota sempre procura um culpado, né? E desta vez parte da torcida apontando o dedo ali para o goleiro Cássio, mas como eu passei, pelo menos a diretoria está fechado ali com o Cássio e confia no trabalho dele. A sequência é complicada porque já no sábado o Corinthians visita o RB Bragantino ainda pelo Campeonato Brasileiro. Aí na próxima semana, na terça-feira, tem Argentinos Júniors pela Sul-Americana lá em Buenos Aires. Aí só então o Corinthians vai se reencontrar com a sua torcida na Neoquímica Arena, mas diante de um Fluminense, também pelo Campeonato Brasileiro. Por isso que a gente fala que é uma sequência complicada e o Corinthians tem pouco tempo para se acertar. Resta saber o que o técnico Antônio Oliveira vai fazer, se ele vai manter o que ele colocou ontem como titular, Garro e Coronado juntos, até porque foi a primeira vez os dois juntos ali no meio de campo. Ele deve fazer mais alguns testes. Tem a situação do Maicon, que jogou 25 minutos na segunda etapa, saiu machucado. Draga, viu? Meu Deus. Ele falou que a situação é preocupante, mas passaram para ele que não é grave. Então a gente não sabe se o Maicon estará recuperado ou não. Ele que faz parte ali do esquema tático que o técnico Antônio Oliveira estava utilizando e vinha dando certo antes da lesão do camisa 7. Então vai ser uma sequência bem difícil aí para o Corinthians. É isso, Lili, sequência difícil. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino realmente promete aí não ser fácil, né? E depois Argentinos Júniors, enfim, é uma sequência pesada para o Corinthians, que precisa, claro, voltar a vencer. Obrigado, viu, Lili? Bom retorno também para você, saindo aí então de Caxias e voltando. E aí, fiel? Jogos duros que a gente tem pela frente. Eu quero ver se o Corinthians não ganhar esses jogos fora de casa, como que vai ser a crise dentro do Corinthians e ainda pegando um Fluminense dentro de casa na Neoquímica Arena, na
deixa eu ver, na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel, titular, não acho que ele vai entrar como titular, infelizmente. Tudo bem que o Corinthians está cheio de problema, não é só culpa do Cássio, mas o Cássio vem contribuindo para alguns jogos ruins e derrotas do Corinthians, e não é de hoje, isso é preocupante. Para mim, sim, deveria dar oportunidade para o Carlos Miguel, ou até ir revezando com o Cássio, e seria interessante para o Corinthians. Referente à formação com Coronado e Rodrigo Garro, eu acho que seria interessante manter, mas não sei, jogando fora de casa, né? Fora de casa é um pouco mais complicado, talvez tirando um atacante, mantendo ele ali, colocando 2 volantes, não só com um volante com o Ranieri, igual foi no último jogo. Não sei o que o Antônio vai fazer. E Antônio, por favor, para de ser expulso, a gente precisava de você. Ontem você fica com essas palhaçadas de ficar brigando com a arbitragem e sendo expulso desse jeito, não dá. E traz um impacto muito grande pro jogo do Corinthians, pro futebol do Corinthians. Precisamos de você ao lado dos jogadores dentro de campo e a gente torcer aí para contra o Red Bull a gente fazer uma boa partida e trazer a vitória, senão vai ser crise no Corinthians. Deixa os seus comentários aqui, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like também que ajuda a gente demais e para você é só um clique aí na sua tela e até o próximo vídeo. Valeu!